Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa correção, quarta parte de correção das 50 questões do CFP lá de agosto de 2022. Lembrando que as partes 1, 2 e 3 já estão disponíveis aqui no YouTube, então fica à vontade ali de buscar as anteriores. Para quem é nosso aluno, todas essas questões estão lá na nossa base de dados, lá no Buscar Questões, e também em eventuais simulados que vocês venham a fazer, com vídeo de correção, tudo certinho, o estagiário deixou tudo bonitinho. E lembrando uma questão bastante importante, galera, essas questões são com base no exame 41. O que eu quero dizer com base no? A Fundação Carlos Chagas e a Planejar não disponibilizam nenhuma questão pós-exame. Diferentemente de concurso público, onde temos acesso à prova, aqui não tem acesso à prova, nós não temos como saber qual foi a questão que caiu. Porém, os alunos nos perguntam, né? Germano, eu fiquei em dúvida naquela de TCMD, como que funciona o TCMD quando o estado é diferente? Germano, fiquei em dúvida com sucessão para primos, como que funciona a sucessão para primos? E daí a gente cria questões com base nas dúvidas dos nossos alunos e traz aqui para deixar vocês 100% seguros para enfrentar este exame ali em novembro, tá bom? Então vem comigo, eu sou Germano Silva, professor aqui de CFP desde 2014, ininterruptamente olhando para esta querida prova, e essas três letrinhas aqui mudam vidas, e desde 2014 eu sei disso, quantas pessoas evoluem em capacidade profissional, em desempenho, e por isso que tu vai também ser CFP ali em novembro. Bora, vem com a gente! Que eu não poderia deixar de falar, né, o maior projeto da minha vida, dia 10 de outubro de 2022, espero todos vocês lá na live. O Shark Pro vai colocar vocês na frente dos melhores profissionais do mercado brasileiro, em cada uma das suas áreas, experts em gestor de fundo de investimento, relação com investidores da maior gestora de fundo imobiliário do Brasil, um alemão CFA que trabalhou lá fora na Suíça há muitos anos e em Londres também, faz 10 anos trabalha no mercado private aqui do Brasil, te ensinando offshore, um advisor de Santander, Credit Suisse, te ensinando renda variável. Então, muita coisa legal. Os melhores profissionais do Brasil na tua frente dando aulas e debatendo via Zoom. E além disso, todas as segundas-feiras comigo e mais mentores brilhantes debatendo temas de atualização de mercado. Então, dia 10 de outubro, eu e o Lucas esperamos vocês lá na live do Shark Pro para tornar vocês o melhor profissional que o Brasil já viu. Eu te garanto, vai ser uma evolução absurda na tua carreira entrar nesse programa que está sendo feito com muito carinho, muita curadoria de quem já liderou times de investimentos campeões, 2 vezes o maior time de investimentos do Brasil lá no Itaú, e sei o que o especialista precisa saber para estar na ponta fazendo a diferença para seus clientes. Beleza? Espero vocês aqui no Shark Pro. Valeu! Bora lá, galera! Agenda de correções, então. Já corrigimos 4 partes. Esta é a quarta, né? E na semana que vem, dia 2 de outubro, o Léo vai matar a 5ª parte de correção, totalizando nossas 50 questões do exame de agosto de 2022. Então bora trabalhar, que foi para isso que vocês vieram. Vamos bem comigo, 2022-08-42. Olha só, galera. O estagiário mandou uma ordem de câmbio para os Estados Unidos com origem em reais. BRL é real brasileiro. Para investir em uma empresa no exterior. Empresa no exterior entende-se como uma PIC, Private Investment Company, companhia privada de investimento, tá bom? Tipo uma PJ. Assinale a alternativa que informa corretamente qual vai ser o fato gerador de tributo, qual é o prazo para pagamento desta guia e qual a forma, galera. Vamos lá. Primeiro, tem 2 possíveis fatos geradores de tributos quando se fala de uma PIC lá fora, né, galera? Primeiro deles é ter rendimento, que eu costumo chamar que é a galinha colocando ovinho, né? Então, o ovo de hoje da galinha, o ovo de amanhã da galinha, o ovo de depois de amanhã da galinha, são os rendimentos. Eu não coloquei a galinha ainda para venda, tá bom? São os rendimentos. Quando eu falo de rendimento, o fato gerador não é cair na conta da PIC.
Por quê? Porque a pessoa jurídica não paga tributo quando recebe esses rendimentos. Quem paga é o investidor pessoa física ao trazer esse dinheiro da pessoa jurídica para a sua pessoa física. Tá bom? Por isso que ter uma PIC lá fora, ter uma Private Investment Company, é um benefício fiscal, porque tu pode reinvestir esses rendimentos sem ter que ficar pagando imposto. Tá bom? Além de benefício sucessório também, né? Lá fora é bem caro morrer, né? A sucessão é bem cara lá fora. Então é bem normal que os grandes recursos no exterior estejam em PIX, tá bom? Então vamos lá, galera. Na largada eu já sei que tem rendimento ou ganho de capital, que é quando eu vendo, quando eu alieno essa empresa. Então eu comprei por $1 milhão, vendi por $2 milhões, este ganho de capital vai ser tributado, ok? São os dois fatos geradores, então, ou venda, alienação com ganho, ou o rendimento auferido na conta pessoa física. Então a gente já sabe aqui, galera, rendimentos creditados na conta da empresa? Não. Conta da empresa não é fato gerador de tributo. B de bola. Aí a gente já risca também a C aqui, conta da empresa, né? B de bola. Rendimentos creditados na conta pessoa física. Beleza, isso tá certo. Já sabemos que o começo da questão já nos matou a A e a C. Depois, pagamento até o último dia útil do mês subsequente. Isso está escrito, galera, nas 4 alternativas. Portanto, deixa eu sair um pouquinho da frente aqui, ó, nas 4 alternativas, tá vendo? Até a D que eu tô tapando um pouquinho. Portanto, ela não anula nada, mas fica uma dica importante. Auferiu rendimento lá na conta pessoa física, é fato gerador de tributo, ainda que não traga para o Brasil, ok? Lá fora mesmo. Aí, gerou o tributo, fato gerador de tributo, tem até o último dia útil do mês subsequente para pagar este tributo. Então, por exemplo, em setembro, auferiu rentabilidade na conta pessoa física, rendimento, tem que pagar até o final de outubro. E daí, galera, o problema nos coloca se era DARF ganho de capital ou carnê-leão. Olha só, ganho de capital eu vou pagar quando eu tiver uma venda. Uma venda, também conhecido do português como alienação. Ok? Então, quando eu tiver uma venda, quando eu vender a galinha, eu vou pagar ganho de capital. Quando eu estiver colhendo os ovinhos dela, é rendimento. Beleza, galera? Então, fica bem claro que não houve aqui venda em momento nenhum, momento algum do problema ele trouxe venda. Ele está dizendo rendimentos creditados na conta. Portanto, fica fácil de dizer que não é ganho de capital e que se trata de uma operação passível de carnê-leão. Tá aqui em cima de mim, ó. Aqui, haha. Então, já que a C de casa estava errado por causa da empresa, o tubarãozinho concorda comigo que estamos aqui na D de dado. Rendimentos creditados na conta pessoa física vão ser pagos, o tributo vai ser pago via carnê-leão até o último dia útil do mês subsequente. E qual a alíquota, galera? Tabela mensal progressiva do imposto de renda. Aquela de 0 até 27,5. Fechou? Tranquilo? Então tu vai pegar a grana que eu ganhei lá fora, $5 mil, converte isso para o real, isso vai dar, exemplo, R$25 mil. R$25 mil é mais do que os 4.900 e poucos lá, portanto, neste meu exemplo, daria 27,5 de tributo. Fechou? Recolhe carnê-leão e já era. Lembrando, aluguel é carnê-leão também, então, seja no Brasil ou seja lá fora, tudo que é rendimento, que é ovinho da galinha, é carnê-leão. Fechou? Tranquilo, né? Bora então para 43, vamos lá. O estagiário fez as seguintes movimentações no mês de abril de 2023, todas com ganho de capital, mantidas há 30 dias. Aí vamos lá, vendeu ações, vendeu quadro, vendeu ouro e ETF de renda variável. Olha só, galera, caso geral, ganho de capital com 30 dias de manutenção se dá em 15%, né? Tabelinha de ganho de capital, aquela, até R$5 milhões, 15% é o tributo. Porém, tem algumas exceções. Vou trocar aqui a corzinha da caneta, né? Barabá, fazer de verdinho, que a exceção é bom, né? Quais são as exceções? Venda de até 20 mil na bolsa,
no mês. Outra exceção, venda de até 20 mil de quê, galera? Ouro, ativo financeiro no mês. Ouro, ativo financeiro, não, fundo multimercado que investe em ouro. É um fundo, tributação de fundo, é outra coisa. Depois, venda de até 35 mil reais, que é o chamado de bem de pequeno valor. Pequeno valor. Essas são as 3 exceções. Tem outras em imóveis também, né? Vender imóvel único até 440 mil reais, ou reaplicar recursos de imóveis em até 180 dias, janela de 180 dias, tá bom? Tem algumas outras exceções aí. Então vamos lá. Vendo até 20 mil. Olha só, o que ele diz na alternativa 1 aqui em cima, ó, galera? Que ele vendeu 22 mil de ações Shark 3 na bolsa. Mais do que os 20 da isenção. Então eu pago o tributo, certo? Qual é o tributo? E não é sobre 2 mil reais, tá? Eu pago sobre todo o ganho. O fato de ter vendido 22 cancela a minha exceção, que é essa daqui de cima, né? Ao cancelar a exceção, galera, eu vou calcular o ganho de capital. Comprei por 10, vendi por 22, meu ganho foi de 12. Comprei por 10, vendi por 22, ganho de 12. Portanto, eu pago 15% sobre esses 12, tá bom? Então, 15% vai ser a alíquota aqui. Então, vamos para as alternativas. Quais foram tributadas e qual tributo? A C diz que apenas 13,4 na ordem de 22,5. Então, eu já sei que a C não é. Todas as outras falam que a 1 é tributária. Então, beleza. Continuamos com 3 alternativas possíveis ainda. 2. 30 mil reais de venda de quadros. Quadro entra como bem de pequeno valor se for vendido por até 35 mil reais. Só fique esperto que a Receita diz o quê? Até 35 mil reais de bens de mesma natureza, mesma espécie, né? Ou seja, se pega um vendedor de quadros, o cara é profissional vendedor de quadros, e ele vende 10 quadros por 7 mil reais cada, soma 70 mil. Portanto, maior do que o volume de isenção aqui, tá bom? Então, mas cada quadro foi 7 mil, Germano, então é isento? Não, não é. Porque bens de mesma espécie a Receita dá um jeito de tributar. Porque senão seria muito fácil, né? O cara vende 80 quadros a 5 mil reais cada, tá ganhando dinheiro sem pagar tributo? A Receita não gosta disso. Então eu posso vender 2 quadros, um de 30 e outro de 2? Posso, vai dar 32 mil reais. Posso vender um quadro de 5 mil? Posso. Mas se eu passar no mês de 35 mil reais, aí já configura que eu sou um vendedor de quadros, né? Portanto, neste meu exemplo, 30 mil reais de venda de quadros, aqui é isento de tributo, tá bom? Então, já arrisco aqui, dizendo que dizia que a 2 tem tributo de 15%, tá errado. 3. 18 mil reais de venda de ouro, OZ1D. Maravilha, é essa isenção aqui, né? Portanto, isento também. 0% de tributo, porque vendeu até 18 mil reais. Não importa se ganhou 30% na venda, 40% na venda, não importa. Isento de tributo. Fechou? 18 mil reais de venda de ouro é isento, portanto. Então, a 3 também não tem tributação. Já sabemos que é a B de bola, mas vamos olhar a 4. 5 mil reais de ETF de renda variável. Vamos lá, galera. ETF de renda variável tem tributação igual à bolsa, né? 15%. E um ponto importante, renda variável de ETF não tem isenção dos 20 mil, ok? 20 mil é venda de ações na bolsa. Então aqui não tem os 20 mil, lembra disso lá para a tua prova. Não tem os 20 mil reais de isenção quando se fala de ETF de renda variável, tá bom? ETF de renda fixa, a tributação é na fonte, de acordo com o prazo da carteira que compõe o ETF. Então, o ETF de renda fixa de longo prazo tem 15% de tributo, por exemplo. Mas é diferente desses 15 aqui, ó. Porque esses 15 são de renda variável, tá bom? Não confunde uma coisa com a outra, não compensa, inclusive. ETF de renda variável compensa, sim, com bolsa, compensa, sim, com opções, com derivativos, com futuros, etc. Fechou? Por quê? Porque é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo 15. Ok, galera? Então, neste caso, ele seria tributado aqui por vender este ETF na ordem de 15%, gabarito, letra B de bola. Tubarãozinho concorda comigo.
1 e 4 seriam tributados na ordem de 15%. Fechou, galera? Tudo bem? Naturalmente tem que ter ganho de capital, né? Não basta vender por 22 mil e não ter ganho, não basta vender o ETF por 5 mil e não ter ganho. Então, mas a questão perguntou, qual vai ser tributada? Essa aqui, com 15%. Se vai de fato tributar e qual vai ser o valor desse tributo, depende do ganho de capital, depende da base de cálculo. Fechou? Não é somente a venda, né? Venda com ganho. Ok? Fechou, então, 43 já era. Bora para 44. Ainda no módulo 5, o estagiário herdou 4 imóveis da sua tia quando ainda era muito jovem e não detinha patrimônio. Destaca isso aqui, ó. Era pelado. Vendeu 3 nos últimos 2 anos sem ganho de capital. Então vamos supor, ele herdou 4 imóveis, em 2020 ele vendeu 3 desses imóveis, tá bom? Portanto, ficou apenas a sua residência, que é o único imóvel para o patrimônio dele. Na hipótese de venda por 390 mil reais, sendo que foi recebido a 300 mil à época da herança, como será a tributação? Olha só, em 2022 ele tem apenas uma casinha onde ele mora, né? Esse imóvel foi recebido na herança a 300 mil e a venda estimada dele é 390 mil reais. Portanto, tem um ganho de capital de 90 mil, que, numa tributação normal, seria tributado a 15% disso. Ok? Beleza? Teria que pagar DARF e ganho de capital de 15% sobre os 90 que ele ganhou. Porém, galera, existe uma forma de isenção no Brasil que é quando eu vendo meu único imóvel por até 440 mil reais, independente se eu ganhei 10%, 20%, 30%, eu sou isento. Uma vez a cada 5 anos eu posso usar isso. Então, se eu usei em 2020, eu volto a usar em 2025 esse benefício. Porque senão vira um trader de imóveis, né? Pensa o seguinte, se o cara é trader de imóveis, ele tem que pagar tributo sobre isso, se ele é um vendedor de imóveis profissional. Mas aí, pô, estagiário lá com seu único imóvel, se ele vender um imóvel a cada 5 anos, tá tudo bem, deixa ele não pagar imposto, tá bom? Essa é a cabeça da Receita. Então, galera, ele pode usar esse único imóvel, sim ou não? Em 2022, era o único imóvel dele? Sim, a questão nos informa isso. Mas ele vendeu 3 imóveis em 2020. Galera, ele teve ganho de capital em 2020? A questão trouxe o quê? Que os 3 imóveis foram vendidos sem ganho de capital. Estou destacando aqui, ó, no teu texto. Portanto, se ele não teve ganho de capital, ele não gozou do benefício de único imóvel isento. É lógico que ele não gozou, porque ele não teve ganho de capital. Vamos supor que ele tenha recebido os imóveis a 300 mil cada na herança e vendeu esses imóveis a 300 mil ou menos. Portanto, não teve ganho de capital, não tem fato gerador de tributo. Em não tendo fato gerador de tributo, não tem por que ele lançar mão, usar essa carta na manga de isenção do único imóvel. E se ele não tem por que lançar mão da isenção do único imóvel, ele pode agora lançar mão da isenção do único imóvel. Por quê? Porque em 2022 o único imóvel dele foi vendido abaixo de 440 mil, que é o que diz a lei. Entendeu, galera? Então, ficamos facilmente, depois de toda essa explicação, com gabarito letra A. Não será tributada, pois se trata do único imóvel do cidadão. E foi vendido abaixo de 440 mil reais, no caso 390. Bem de bola! Terá tributação de 15% sobre o ganho, no caso 90 mil reais. Isso aqui está certa se ele não pudesse usar o benefício. Como ele pode usar o benefício, está errada. C de casa, terá tributação de 15% sobre o valor da venda. Não, em nenhum momento imóvel vai ser tributado sobre o valor de venda. Ao menos que a base de cálculo seja, a base de compra seja 0, né? Mas enfim, se tu perdeu todos os documentos de compra, tá ralado, putz, não tenho, não sei quanto eu paguei, não, tá tudo errado, aí vai de 0 até 390, mas não é o caso, né? Se todas as transações imobiliárias são registradas com o seu valor de compra.
Ok? Desde dado, ele não terá direito à isenção do único imóvel, pois já vendeu outro nos últimos 5 anos. O fato dele vender outro nos últimos 5 anos não tira o direito dele usar o único imóvel. Se ele usasse o benefício dos últimos 5 anos, daí sim ele não poderia usar novamente. Ok? Relembrando, outra forma de isenção de ganho de capital, janela de 180 dias. No caso de eu vender um imóvel e reaplicar esse dinheiro nos próximos 180 dias em outro imóvel residencial, ou mesmo quitação de crédito imobiliário, a Receita também aceita como isenção. Então, se eu usar todo esse dinheiro, não tenho tributação. Se eu usar menos, eu tenho proporção de tributo. Beleza? Então, vendi por 1 milhão, reapliquei esse 1 milhão inteiro, não tenho que pagar imposto. Tipo uma portabilidade, tá? Tipo uma portabilidade. E outro ponto, imóveis comprados antes da Copa de 70, lembra lá do tricampeonato mundial brasileiro? Antes da Copa de 70, os imóveis têm ganho de capital alíquota zerada por serem muito antigos, então é difícil saber quanto que cresceu e tal. Então a alíquota é zerada para imóveis abaixo de 1970. Fechado? Beleza? Então são as 3 condições de isenção para imóveis. Bora lá, 44 na veia. Vamos para 45 então. Estagiário e Adolfino viviam em união estável. Veja bem, estagiário Adolfino, união homoafetiva, perante a lei, companheirismo, tudo certo, idêntico a cônjuge, ok? Há mais de 10 anos e pretendiam adotar um filho. Ou seja, a questão deixou muito claro que trata-se de intenção de construir uma família. Há mais de 10 anos, portanto, tem aí uma união duradoura, né? Uma união clara. Lembrando que a união estável precisa ser pública, contínua, duradoura, com intenção de construir família, tudo isso constitui uma união estável. Pô, 10 anos juntos, pretendiam adotar filho, porém o Adolfino veio a falecer antes da adoção. Isso não muda nada, galera. A intenção de construir família não significa que tem que ter filho, significa que tem que ter um lar, né? Uma família. Tá bom, galera? Então, intenção de construir família, não tem que ter obrigação de construir família. Fechou? Então vamos lá. Adolfino possuía um apartamento recebido de herança há 15 anos, portanto, um apartamento do Adolfino era bem particular, recebido em herança. Havia comprado uma casa de praia há 2 anos, portanto, a casa podemos classificar como bem comum, né? Comprou uma casa de praia há 2 anos, sendo que ele estava mais de 10 anos com o estagiário, então nesse caso é bem comum. Com o falecimento de Adolfino, a mãe dele achava que seria a única herdeira e procura um profissional CFP que lhe explica como é que vai ficar essa história. Vamos lá, galera. Primeira linha acessória, descendente mais cônjuge ou companheiro. Não existe a primeira linha, por quê? Porque não existe descendente. Então eu pulo a primeira linha acessória. Segunda linha acessória, ascendente mais cônjuge. Opa, tem ascendente. Quem é? A mãe da Adolfino. Portanto, encontrei a segunda linha acessória, ascendente mais cônjuge. Este cônjuge na segunda linha, ou companheiro, ele é herdeiro em qualquer regime, independente se é separação obrigatória, separação total, voluntária, comunhão universal, comunhão parcial ou participação final nos aquestos, herdeiro em qualquer regime. Portanto, já sei que o estagiário é herdeiro. Segunda linha sucessória, herdeiro necessário. Portanto, apenas meeiro? Não. Não é herdeiro? Não. Então ficamos entre B e C. Só por saber essa linha acessória eu já saberia que ele é herdeiro. Agora vamos lá. Não cita o regime. Em não citando o regime, comunhão parcial de bens. Regime obrigatório. Desculpa, regime legal desde 1977. Para afastar a comunhão parcial de bens, só se eu fizer pacto antinupcial ou se eu estiver dentro das regras da separação obrigatória, mais 70 anos e tal. Beleza? Então, comunhão parcial de bens, o cônjuge ou companheiro é herdeiro dos bens particulares e é meeiro dos bens comuns. Se for em concorrência com os filhos, na primeira linha acessória, ele não é herdeiro do que resta dos bens comuns, mas em concorrência com os ascendentes, ele também é herdeiro do que resta dos bens comuns. Portanto, nesse caso, galera, tá errado dizer que ele é apenas herdeiro, ele é
meeiro e herdeiro do patrimônio do Adolfino, o estagiário. Fechou? Herdeiro e meeiro. E como ficaria essa divisão? Vamos fazer aqui, a questão não pede, né? Mas vamos além. Olha, os bens comuns, os bens particulares, desculpa, e os bens comuns. Dos bens comuns, o estagiário é meeiro. E o que sobra dos bens comuns aqui, galera? Metade do estagiário e metade da mãe dele. Portanto, dos bens comuns é 75% estagiário, 25% a mamãe. Então, a casa seria sucedida dessa maneira, 75 estagiário e 25 mamãe. Os bens particulares vai ser metade estagiário e metade mamãe. Portanto, aqui a gente tem um clássico 50-50. Beleza, galera? Fechou, então. Maravilha, gabarito, letra C de casa. Estagiário é meeiro e herdeiro. Fechou 45, bora! 46, vem comigo. Estagiário sempre foi um tio muito legal e amado pelos sobrinhos, seus únicos familiares vivos. Já tem uma informação importante, o único familiar vivo é o sobrinho, portanto ele não tem herdeiro necessário. Não tem ascendente, nem descendente, nem cônjuge. Os 3 sobrinhos ganham o coração do tiozão, mas em especial Leonardo é o preferido. Considerando que o estagiário tem um patrimônio de 2 milhões de reais e quer ajudar o Leonardo um pouco mais que os irmãos dele, você, CFP, orienta o quê? Vamos lá, galera. O estagiário, então, tem 3 sobrinhos. Sobrinho 1, sobrinho 2, sobrinho 3. O Léo aqui no caso. Ele tem 100% do patrimônio dele é disponível. Como eu sei disso? Porque o único familiar vivo dele é o sobrinho. São os sobrinhos, são 3, né? Então, 100% dele é disponível, galera. Ele pode fazer o que ele bem entende com esse dinheiro. Pode doar para um amigo, porque eles estão lá na 4ª linha acessória, são os colaterais, né? Então, ele pode doar para um amigo, doar para uma ONG, doar para uma fundação, doar para mim. Ah, o Germano foi um professor de CFP, eu quero doar para ele. Pode, não tem problema nenhum. Tá bom? Porque 100% é disponível, ele não tem legítima para atender. Dito isso, sabendo essa questão inicial, tu já poderia rasgar, riscar, cancelar a D de dado e a B de bola, que diz que ele precisaria respeitar a legítima. Não existe legítima quando não tem herdeiro necessário. Ascendente, descendente e cônjuge são os herdeiros necessários. Não existe legítima se não tem esses caras. Beleza? Então tudo é disponível. E uma coisa importante, se eu quiser deixar, por exemplo, 1,5 milhão para o Léo, via doação, via testamento, tanto faz. Ainda assim, os outros 500 mil reais seriam divididos entre os 3 sobrinhos, Léo, S2 e S3. Por quê? Porque o Léo está na 4ª linha sucessória do tiozão. Ou seja, ele é um colateral. Então, o tiozão direciona 1,5 milhão e os outros 500 o juiz vai olhar para a sucessão legítima do estagiário e vai encontrar lá na 4ª linha sucessória o Léo, o sobrinho 2 e o sobrinho 3. Portanto, ele vai levar, além do 1,5 milhão, 1/3 dos 500 mil. Bora resolver a questão, então? Ele pode fazer uma doação para Leonardo no valor que desejar, perfeito, e ainda assim o que sobrar da doação será dividido igualmente entre os 3 sobrinhos, perfeito. Tá lá o tubarãozinho concordando comigo. Berebola, ele pode fazer uma doação para Leonardo, porém precisa respeitar a legítima. Não tem nada a ver com legítima, galera. Não tem herdeiro necessário, portanto não tem legítima. O que sobrar da doação será dividido igualmente entre os 3 sobrinhos. Não existe legítima. C de casa. Ele pode fazer uma doação para Leonardo no valor que desejar, perfeito, e o que sobrar da doação será dividido entre os 3 irmãos. Porém, Leonardo terá que colacionar a doação, o que no final do processo representará valores iguais aos 3 sobrinhos. Galera, colação é algo que tem a ver com antecipação de legítima. Como não tem legítima, não tem antecipação de legítima. Simples assim. Eu não tenho herdeiro necessário, portanto eu não tenho antecipação de legítima. Antecipação de legítima se dá quando eu tenho 3 filhos, eu dou para um deles antecipando a minha herança, e daí na minha falta, para que os 3 saiam iguais essa história, este aqui que recebeu a doação, ele colaciona a doação
ao valor que foi doado na época, colaciona, para daí então fazer a sucessão com este bem colacionado. Ou seja, ele devolve o bem para o inventário e daí depois divide tudo de novo. Beleza? Tranquilo? Isso é colação, basicamente. Dúvidas? Volta lá na aula de colação, tá tudo certo. Então vamos lá, galera. Matou a alternativa A. Pode fazer doação porque tudo é disponível, do valor que ele quiser, e o que sobrar ainda é do Léo também. Fechou? Bora para 47, então. Estagiário residente no estado do Rio de Janeiro, tinha patrimônio de 1 milhão e fez uma doação de um terreno em Uberlândia para seu sobrinho que reside em BH, Minas Gerais. Considerando esse fato, o ITCMD deve ser recolhido para quem? Primeiro, ITCMD é imposto estadual. Então nunca vai ser para Belo Horizonte, nunca vai ser para Uberlândia. Vai ser sempre para o estado, no caso, Minas Gerais. Como é que funciona caso geral, galera? Olha, São Paulo doando para São Paulo. Recolhe para quem? Recolhe para São Paulo, obviamente, certo? E quem que paga? Este rapaz aqui, porque ele está recebendo o bem. Então, o doador doou algo para alguém, o donatário do mesmo estado, os dois de São Paulo. Quem paga é quem está recebendo. Esse é o caso 1. Caso 2. Eu aqui em São Paulo doando para o Lucas lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Recolhe a favor de quem? A favor de São Paulo. Quem que paga? O Germano. Por quê? Porque o governo do estado de São Paulo tem medo que o Lucas, lá no Rio Grande do Sul, não recolha aqui para o estado de São Paulo. Então tem medo de perder a arrecadação. Com isso, ele exige que eu seja o contribuinte, o doador nesse caso. Beleza? Isso de bens móveis, tá? Dinheiro, ações, carro, empresa, etc. Agora, galera, tem um terceiro caso bem importante quando se trata de imóvel. Isso aqui é uma casinha. Recolhe a favor de quem? De onde está o imóvel. E quem que paga? Nesse caso aqui, vamos para a questão. O governo de Minas Gerais vai receber este tributo. Por quê? Porque é onde está o imóvel. Opa, risquei Rio de Janeiro, tá errado. Deixa eu apagar aqui rapidinho, borrachinha. Então, Minas Gerais vai receber esse tributo, e não por causa da residência do estagiário, mas por causa da localização do terreno, tá? Terreno em Uberlândia. Portanto, Minas Gerais vai receber esse tributo. E quem que paga, galera? Caso geral de doação, paga quem recebe, né? Pô, o cara já tá recebendo doação, o que ele quer? Não pagar tributo, tá bom? A única exceção é esse 2 aqui, como eu disse, que o governo de São Paulo tem medo de não receber do Lucas, então faz com que eu vire contribuinte ativo nessa situação. Beleza? Então fica bem fácil de saber que o estagiário está doando para o sobrinho, ele que paga o tributo, né? Portanto, gabarito letra D de dado. O sobrinho paga a favor do estado de Minas Gerais, que é onde está localizado o imóvel. Fechou? Revisado isso? Maravilha, né? Vamos para 49, então. Opa! Tubarãozinho tá nervoso, tá ansioso, vem comigo. 2022-0849. Estagiário faleceu sem herdeiros necessários. Primeira linha, descendentes não existia. Segunda linha, ascendentes não existia. Terceira linha, cônjuge não existia. Quarta linha, colaterais não são mais herdeiros necessários. Portanto, tudo é disponível. Seus parentes mais próximos são os 3 primos, Lucas, Léo e Germano. Léo tem uma filha de 2 anos e, como tinha relação distante com o estagiário, achou de bom grado renunciar à herança do primo falecido. Então vamos lá, estagiário, tem o Léo, o Lucas e o Germano. Beleza. O Léo tem uma filhinha, mas o Léo renunciou. Ok? Lembrando que a renúncia cancela o direito de representação, mas tem um ponto importante. Ainda que o Léo fosse pré-morto, por acidente, por doença, por qualquer coisa, ou seja, não fosse renunciante, ainda assim o direito de representação não pegaria a filhinha do Léo. Por quê? Representação funciona em 2 situações. Na linha reta, para os descendentes, ou seja, filho, neto, bisneto,
esses representam seus pais pré-mortos, ok? E nesse caso, se o pai dele renunciou, daí cancela o direito de representação. Feito? Lembrando que a representação é tipo uma procuração, tá? Eu entro para representar meu pai. Se eu tenho 3 irmãos, eu tenho 2 irmãos, né? Eu, Lucas e o Cristiano. Então, a gente entraria para representar o nosso pai. Então, tipo uma procuração, tá? Então, o dinheiro que seria do nosso pai, 1/3 para cada um, por exemplo. Tô matando meu pai, nem não tá morto, né? Mas enfim, tá tudo bem com o velho. Descendentes, tá bom, fechou. Segundo ponto, que o direito de representação existe. Sobrinho é o único exemplo de representação na linha colateral. Ou seja, o irmão pré-morto pode ser representado pelo sobrinho. É o único exemplo de representação na linha colateral. Em primos não existe representação. Portanto, nem que o Léo fosse pré-morto sem ser renunciante, a filha dele não representaria o Léo nessa história. Fechou? Representação somente descendentes e sobrinho colateral. E outro ponto, por direito próprio, a filha do Léo está a 5 graus de separação. Sabe por quê? Olha só. Estagiário, pai do estagiário, avô do estagiário, tio do estagiário, primo do estagiário. No caso aqui nos primos estamos eu, o Lucas e o Léo, né? Que somos os 3 primos. E daí sim, filho do primo. A filhinha do Léo, no caso. Vamos lá. De estagiário para o pai. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. De estagiário para o pai dele, 1 grau de separação. Do pai para o avô, 2 graus. Do avô para o tio, 3 graus. Do tio para o primo, 4 graus. E é até aqui que o Código Civil encontra. Portanto, a filha lá no 5º grau, deixa eu até colocar vermelho aqui para vocês entenderem bem, no 5º grau de separação não chega ao Código Civil. Ok? Portanto, por direito próprio, o último herdeiro possível é o primo lá, que é o 4º grau de separação. Fechou? Se ele quisesse, se o estagiário quisesse deixar para a filha do Leozinho um testamento, qualquer coisa, está tudo certo, porque em não tendo herdeiros necessários, 100% é disponível, né? Inclusive, ele poderia deixar 100% para a filha do Léo, tá tudo bem. Ninguém mais herdaria o dinheiro dele, porque é 100% disponível. Fechou? Com tudo isso, galera, tranquilamente aqui, né? Será dividido entre Lucas e Germano apenas. Perfeito. Tá aqui nesse desenho, né? Lucas e Germano dividem porque o Léo renunciou à herança gabarito letra A de aprovado no CFP. B de bola. Será dividido entre Lucas, Germano e Léo, que será representado pela filha. Não existe representação na linha colateral sem ser para sobrinho, que representa o irmão pré-morto. Ok? C de casa. Será dividido entre Lucas, Germano e a filha do Léo, todos por direito próprio. Não, galera. Acabamos de ver aqui no tronco comum, né? Que a filha do Léo não chega por direito próprio. E ainda assim ela não está na mesma linha, né? Ela está uma abaixo de nós primos, eu, Lucas e o Léo. Portanto, ela não herdaria por direito próprio. D de dado. Leonardo pode ter feito uma renúncia parcial, nesse caso a filha dele receberia alguma parte. Não existe renúncia parcial no Brasil. A 0849 eu expliquei isso bem no detalhe, tá? Não existe renúncia parcial no Brasil. Ou tu renuncia a tudo, ou tu acata tudo. Fechou, galera? Então o Léo renunciante vai embora dessa herança tranquilamente. 49 gabaritos na tela. Vamos para 50 então. Ó, depois das 50 tu vai ficar comigo, que eu vou te mostrar uma coisa muito show. Tá bom? Tu vai terminar 50 aqui, tu não vai embora. Vem comigo, bora. Estagiário e Maria são casados no regime de comunhão parcial de bens há 15 anos. Maria recebeu de herança dos pais, com cláusula de incomunicabilidade, um apartamento há 8 anos. Então, há 8 anos. Então, vamos tomar com base 2022, né? Então, 2014, um apartamento com cláusula. Tá bom? Anos depois, recebeu outro apartamento em doação. Então, vamos supor 2016, outro apartamento. Beleza, sem cláusula dessa vez. Isso aqui é o patrimônio da Maria. Lembrando, doação, herança, tudo isso no regime de comunhão parcial de bens entra como bens particulares. Tendo ou não tendo cláusula.
recebidos em doação e herança durante a constância do matrimônio, enquanto estavam casados, é bem particular. Antes do matrimônio, tudo é particular, sabem disso, né? Beleza? Regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal desde 1977. Enquanto o estagiário comprou um apartamento antes do matrimônio, portanto, também é um bem particular. Então, o estagiário, há 15 anos, vamos colocar como anos 2001 da vida, comprou um apartamento. Beleza? Portanto, também é um bem particular do nosso querido estagiário. Fechou? Então, não existem bens comuns. A questão não nos trouxe informações de bens comuns. Os consortes, os cônjuges, o casal, só para fazer vocabulário, né? Os consortes venderam os 3 imóveis e compraram uma casa. Então, venderam tudo e compraram uma casinha. Considerando que os 3 imóveis vendidos tinham o mesmo valor, a casa comprada pertence a... Vamos lá. Então, são 200 mil de um imóvel da Maria, 200 mil de outro imóvel da Maria, mais... Deixa eu trocar a cor aqui para laranjinha, fazer estagiário de laranja, tá? Mais 200 mil do imóvel do estagiário. Estagiário e aqui ambos de Maria. Portanto, o casal não tem nada. Esses bens particulares se tornam bens subrogados na constância do matrimônio, ou seja, ele trocou, a Maria trocou esses 200 mais 200 aqui, ó, por 400 mil de participação na casa. Mas, ainda assim, bem particular dela. E o estagiário trocou os 200 mil do apartamento por 200 mil na casa. Então, a casa vale 600 mil no meu exemplo. E essa casa é dividida como, galera? 66% Maria, 33% estagiário. Ok? Então a casa não é do casal, a casa é 66 Maria e 33 estagiário. Ok? A casa não foi comprada com dinheiro deles, foi comprada com dinheiro dela, 2 imóveis, mais dinheiro dele, 1 imóvel. Portanto, é um bem particular dividido entre os dois. Na escritura vai estar 66 Maria, 33 estagiários. Ok? Tudo bem particular. Portanto, A, 100% do casal? Não. B, 33 estagiários, 33 da Maria, 33 do casal? Não. Não tem bem particular na história. C de casa, 33 estagiários, 66 da Maria? Perfeito. Tubarãozinho concorda comigo, tá na tela a resposta. D de dado, 33 da Maria e 66 do estagiário, tá errado essa proporção. Fechou, galera? Então, o nome disso é bem subrogado. Um bem particular, vendido e convertido em outro bem, ele continua sendo particular. É o exemplo que eu já dei na aula lá, né? O cara tinha uma Ferrari, ele vendeu a Ferrari e comprou um helicóptero, vendeu o helicóptero e comprou uma fazenda. Tudo isso continua sendo bem particular, ainda que ele faça essas transações durante o matrimônio. Por quê? Porque é a subrogação do bem. É a conversão de Ferrari em helicóptero, de helicóptero em fazenda. Mas continua sendo um bem particular. Fechou? Fica comigo aqui, galera do YouTube. A agenda de correções, então. Matamos a 4ª parte aqui. Dia 2 vem mais questões para fechar as 50 correções que a gente prometeu para vocês. E agora, galera, segura o coração que a base vai tremer. Fiquem comigo, por favor, até o final deste vídeo maravilhoso que nosso time preparou para convidar vocês para a live do dia 10 de outubro. Fica aí que esse vídeo tem muitos spoilers desse mega projeto que a gente está preparando para vocês, tá bom? Roda na tela, meu querido estagiário. Videozão show de bola. Você sente às vezes que é difícil de explicar por que a carteira do seu cliente não deu lucro no mês passado? Ou por que essa carteira não rendeu tudo aquilo que ele imaginava? Você também pensa às vezes que a sua remuneração atual está abaixo do que você deseja? Você se sente às vezes cansado de empurrar produtos ruins para o cliente só porque o produto dá meta? Ou ainda, você já ficou nervoso na hora da sua última entrevista de emprego, sem saber como responder as principais perguntas? Como você quer ser lembrado? Depois de uma reunião, depois de uma conferência, depois de um call, depois de uma apresentação pessoal.
Que elogios você gostaria? Lembra lá da lista que você fez anteriormente? Será que a sua comunicação está expressando essa imagem? É condizente com essa marca que você quer deixar para as pessoas? Com essa lembrança que você quer deixar? Então, o que importa para vocês hoje aqui, no Shark Pro, nessa matéria, o que você faz muito, você fica bom. Ou seja, o que você tem que tomar cuidado? Com seus hábitos. Porque pode ser que você esteja ficando muito bom em algo que não é bom para você. O que acontece, pessoal? Quando o juro sobe muito, rápido, e a curva de juros dispara, o que costuma acontecer é que ações que têm um fluxo de caixa hoje, que dão lucro hoje, que distribuem dividendo, que tem um fluxo de caixa presente, né? Costumam valorizar. O cotidiano do profissional do mercado financeiro brasileiro pode ser difícil. Eu tenho certeza que sim. Mas as dificuldades enfrentadas no dia a dia são inúmeras e envolvem muitas variáveis. As dores dos clientes que atendemos são diferentes de um para outro. E a partir de tudo isso, nós paramos e conversamos com os RHs dos principais bancos e corretoras desse país e mapeamos as competências mais exigidas em vagas de emprego. O Shark Pro veio para aprimorar todas as habilidades necessárias para desenvolver o trabalho no mercado financeiro atual, com profissionais escolhidos cuidadosamente e que estão inseridos no mercado hoje, nos maiores cargos do mercado financeiro. Nós montamos uma verdadeira seleção de especialistas renomados que vão ajudar você no dia a dia. No Shark Pro, você terá aulas 100% voltadas para o aperfeiçoamento da prática profissional e uma série de encontros ao vivo para incentivar o debate e a solução de problemas do seu cotidiano. Guarde a data, tubarão! 10 de outubro, o mercado financeiro vai tremer. Eu estou avisando. Esse é o projeto que vai impulsionar a sua vida profissional até o topo do mercado. O maior projeto de formação que já fizemos. Eu vou repetir. Dia 10 de outubro, o mercado financeiro brasileiro vai tremer. O mercado nunca viu algo parecido. Vem ser Shark Pro, vem ser S Pro, vem fazer parte da maior mudança do mercado financeiro. Bora, tubarões!